Neste Dia Mundial do Rock, nós vamos conversar agora com o Marcelo Nova, que vai conversar conosco. Será que a gente tem algo para comemorar? Vamos saber agora com o Marcelo Nova. Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Como vai? Tá tudo certo aí? Tudo certo, né, Marcelo? Acho que com o rock não tá muito bem, ou tá tudo bem, na sua opinião? É perigoso quando a gente generaliza as coisas, né? Porque seja no rock, no samba, no jazz, no funk, seja lá em que gênero musical for, e sempre existe uma minoria que tem talento, que tem identidade, que tem criatividade, que tem uma alma própria, e 90% é de cover e de gente que copia e de gente que quer aproveitar determinada onda. É mais ou menos assim. E hoje em dia a gente tem o que comemorar, Marcelo, nesse Dia Mundial do Rock. Você tem ouvido coisas interessantes, ou enfim, você é do tipo, por exemplo, como eu, que eu só ouvi som, sei lá, de 89 para trás. Veja bem, eu sou, artisticamente falando, eu sou um cara que veio da tradição, né? Eu não tenho grandes interesses em estar conectado com o que há de mais novo e o que há de mais moderno, porque necessariamente isso não significa nada. Por exemplo, você teve uma banda chamada Sex Pistols, formada por meninos de 20 e poucos anos, e que promoveram uma mudança no mundo inteiro, na maneira como o rock era tocado, na maneira como ele era visto e na maneira como ele era ouvido e sentido. Mas isso não é, digamos, o normal, né, o procedimento habitual, né? São pequenos fenômenos que evidentemente têm que ser levados em consideração. Porém, como nem todo mundo nasce gênio como Bob Dylan, que aos 23 anos já escrevia canções como Mr. Tambourine Man, a maioria de nós que nos dedicamos a esse tipo de trabalho, nós vamos melhorando, ou pelo menos tendo a possibilidade de melhorar com o passar do tempo, né? Nós vamos talhando o nosso ofício, vamos vendo onde é que nós somos bons, onde é que não somos tão bons, e a tendência é que você vá melhorando, assim como um dentista ou como um arquiteto, você vai melhorando com o passar do tempo no seu trabalho, porque você vai adquirindo mais experiência e você vai conhecendo melhor aquele caminho que você está trilhando. Então, eu percebo que, finalmente, abordando a sua pergunta, é que as coisas hoje na música, não só no rock, mas na música, elas estão muito voltadas para um aspecto que é meramente comercial, né? Meramente fenício, de troca, cria-se uma tendência, essa tendência é jogada na mídia, bombardeada dia e noite, e as pessoas em casa têm a impressão que estão diante de um fenômeno de criatividade ou de sucesso, né? Tomando por sucesso a quantidade de vezes que esses artistas aparecem nas televisões e as músicas tocam no rádio. É uma maneira, a palavra mediocridade foi substituída por mercado. Então, você hoje tem milhões de pessoas ouvindo milhares de artistas que não têm absolutamente nada a dizer, né, que veem a arte apenas como uma maneira de manter status, de manter o seu padrão de vida, o seu padrão socioeconômico, e isso não é uma característica nossa brasileira, isso está espalhado pelo mundo inteiro. Eu me arrisco até a lhe dizer que 90% da música popular que se faz hoje no mundo, 90% dela é uma porcaria, incluindo bandas brasileiras, inglesas, americanas, japonesas e o que você quiser. Marcelo, inclusive, até como a gente está em época de Copa do Mundo, se fala muito em que os jogadores estão chegando cada vez mais cedo, né? Hoje, moleque com 16 anos já jogando em time profissional. Não sei, no rock eu tenho notado mais ou menos um fenômeno parecido, né? Hoje as bandas, a molecada acabou, nem terminou a escola e já tá tocando aí para 15 mil pessoas. Enfim, se fosse por causa do talento, mas ninguém tem tanto talento assim, né? Não, mas é o que eu falei para você, existe o que se chama hoje dessa grande fatia de mercado, e existem os nossos produtores pedófilos, né? Nós temos alguns, né, que são notórios por só mexerem com garotinhos de 16 a 20 e poucos anos de idade e oferecendo contratos draconianos, onde o garoto não pode dizer, não pode fazer, não pode pensar, não pode mudar, né? Em troca disso, eles garantem uma possível notoriedade em canais de televisão e em programas medíocres, né? Marcelo, há muito tempo atrás, aliás, isso já faz uns 10 anos, eu lembro de uma entrevista sua para o Gastão,
em que você reclamava, o Gastão que trabalhava na MTV, reclamava não, mas notava que o rock estava muito bonzinho. O problema é esse, essa molecada, ela foi tolhida desde muito cedo da capacidade de discutir, né, de reivindicar. Lhes é apontado um caminho, né, e esse caminho é chamado, volto a repetir, a tal da fatia de mercado. Então, se você quiser ser realmente um artista, você não tem que trabalhar, você não tem que procurar ser original, você não tem que ler, né? Você basta apenas você obedecer aos produtores pedófilos e eles vão lhe dizer e vão lhe mostrar que você sim pode ter uma conta bancária e uma independência. Isso está generalizado. Evidentemente que tem as exceções, né? Tem algo nesse momento agora que nós estamos conversando aqui, tem um moleque que está ouvindo isso aí, que a gente está conversando, e está dizendo, porra, é exatamente isso que eu penso, e eu não vou fazer dessa forma. Mas ele sabe que ele tem um preço a pagar. O problema é que as pessoas, de um modo geral, que estão conectadas e ligadas à arte hoje, elas não querem pagar preço de nada. Eu tô com 30 anos de carreira fazendo o que eu faço. Eu comecei minha carreira em 1980, nós estamos em 2010. São exatos 30 anos. Eu pago o meu preço por ser do jeito que eu sou. Por não estar no Faustão, no Gugu, no Sérgio Groisman. Evidentemente que se eu circulo nessa coisa da mídia, a quantidade de shows que eu vou vender vai ser maior do que a que eu vendo. Mais pessoas estarão conectadas ao meu trabalho. Porém, o que eu penso eu mantenho a minha família e a minha família com dignidade com o meu trabalho há 30 anos. Eu não tenho que estar com esse tipo de preocupação. Eu não entrei nisso para ser rico, para ser milionário, para chamar os repórteres da revista Caras, para fazer uma matéria na minha casa, na minha mansão, onde eu possa exibir todos os bens materiais que eu possuo. Eu não entrei, eu não me tornei um cara que escreve o que eu escrevo e interpreta o que eu escrevo para esse tipo de recompensa. Minhas recompensas são outras. E, além de tudo, eu tenho um espírito anárquico. Hoje, todo mundo quer jogar em time que está ganhando. Qual é a graça que tem jogar em time que está ganhando? É muito fácil, é muito besta, não há nenhum desafio. Eu gostaria de jogar no Estrelinha de Pirapora, não no Real Madrid. Você está entendendo? Que é para meter a bola por dentro das pernas do zagueiro, dar um chapéu no goleiro e fazer um gol de bunda. Você entende? Porque aí sim eu ia estar celebrando a minha paixão pelo futebol ou pela bola, né? Estou fazendo evidentemente uma analogia porque a minha emoção ao ver um gol do Brasil é a mesma de ver um ônibus passando na Avenida Paulista. Eu não tenho nenhuma afinidade futebolística, mas me parece que foi uma boa comparação, entendeu? Então, é preciso que nós entendamos que os grandes artistas que nós respeitamos na música, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Raul Seixas, para falar de alguém que está próximo de nós, né? Você fala no cinema, você tem Luiz Buñuel, você tem o próprio Coppola, para citar um mais contemporâneo. Nas artes você tem Picasso, você tem Dalí. Todos os artistas, na literatura você tem Oscar Wilde, você tem James Joyce, né? Você tem artistas que nos fizeram ver o mundo de outra maneira, que nos fizeram atravessar o rio para olhar a paisagem do lado de cá e não ficar apenas nessa margem daqui, vendo todo dia a mesma coisa e repetindo ad nauseam as suas verdades. Esses são os grandes artistas que moveram e movem o mundo. São esses artistas que nos inspiram. São esses caras que jogam lama, merda, pérola, tudo no ventilador. Porque eles sabem que a arte que não contesta, a arte que não questiona, a arte que não sugere outras hipóteses, ela é apenas entretenimento barato. E entretenimento barato é o que nós temos na televisão. É só ligar a qualquer hora, em qualquer momento, está disponível. E Marcelo, é engraçado porque há pouco eu entrevistei alguns membros dessas bandas justamente para essa matéria do Dia Mundial do Rock e o discurso basicamente adotado mas é como se fosse um conflito de gerações, a gente não tem que ter esse tipo de preconceito. E aí eu fico me questionando, aliás eu faço essa pergunta até hoje, queria saber o que você acha.
Você acha que hoje em dia a gente tem um conflito de gerações ao achar que o rock de hoje, o que essas bandas fazem é muito ruim? Porque o que me parece não tem nada de conflito de geração. A gente consegue reconhecer o que tem de bom desde os anos 50 até agora. E me parece que não é conflito de geração. O que essa molecada faz é uma cópia barata de bandas horríveis. Eu não sei se você acha isso. Me permita uma observação. Primeiro, em relação a palavra que você usou, preconceito. Eu digo mais, eu digo que quem não tem preconceito é burro, né? A pessoa que não tem a capacidade de criar, manter e às vezes mudar seus preconceitos, ela é desprovida da capacidade de raciocinar. Essa palavra, ela entrou, ela começou a ter essa conotação, porque muitas dessas atrizezinhas vagabundas que aparecem também na televisão costumam dizer: eu não tenho preconceito com nada, é porque é burra. Digo eu, toda vez que vejo, rio pelo canto do lábio e digo: porque é burra? Porque se tivesse, a palavra preconceito, ela quer dizer o quê? Um conceito anterior ao fato. Se você é incapaz de presumir que se você tomar essa ou aquela decisão, essa ou aquela atitude, você vai incorrer nessa ou naquela situação, desculpe, meu amigo, você é um incapaz. Isso não quer dizer que o seu preconceito, no caso o meu, porque os meus bolsos vivem cheios de preconceitos, isso não quer dizer, no meu caso, que todos os meus preconceitos estejam corretos de jeito nenhum. Às vezes, muito raramente, é bem verdade, mas às vezes digo: olha, aquilo ali que eu tinha quase que certeza que ia acontecer daquela maneira, aconteceu de uma maneira um pouco diferente. Então o que é que eu faço? Eu imediatamente troco o meu preconceito. Você está entendendo? Porque sim, o preconceito é necessário. Você não precisa meter a mão no fogo para saber que você vai se queimar. Você não precisa atravessar ali a Praça da República às 2 horas da manhã para saber que você está correndo um risco de ser assaltado ali. É um preconceito. Você pode atravessar e não acontecer nada. Mas, para quem teve o cérebro adubado com as supridas as suas carências vitamínicas na infância e na adolescência, sabe que não há nenhum sentido em você querer desafiar a lei da natureza, a lei da vida, né? A real. Porque é muito romântico você tentar transformar os seus desejos em realidade. É muito romântico. Agora, tentar achar que a realidade tem que se submeter aos caprichos do seu desejo é pura estupidez. Voltando à segunda parte da sua pergunta, o conflito de gerações, evidentemente que sempre existe, porque uma geração passa e se sobrepõe uma à outra. E às vezes o momento os estímulos são diferentes, as situações são diferenciadas da geração anterior. No caso da música, não vejo muito sentido nesse caso específico que você está falando. Por exemplo, eu tenho 30 anos de carreira, mas eu cresci ouvindo. Eu aos 9 anos de idade, eu ganhei meu primeiro disco de Little Richard. Depois eu comprei Elvis Presley. Depois dos anos 60, eu tinha Beatles, Rolling Stones, Eric Burdon and the Animals. Nos anos 70 tinha Foghat, tinha todas aquelas bandas dos anos 70, e você tinha no final dos anos 70 Clash, Sex Pistols, e nos anos 80, enfim, a somatória de todas essas décadas e de todas essas expressões artísticas, elas atravessam o tempo. Não é como dizer: o som dos anos tal era ruim, ou o som dos anos aquilo. Não dá para você classificar, porque até nos anos 60, onde a explosão musical foi maior do que em todas as outras décadas, no sentido da criatividade e da manutenção e criação de um estilo, até ali tinha muita porcaria também, entendeu? Eu tinha muita porcaria. Agora, evidentemente que hoje, quando você está diante de uma situação que essa molecadinha que está aí, né? E claro, volto a dizer, sei que existem as exceções e sei que ainda tem uns moleques enjoados por aí, e não esses meninos que dá vontade de você pegar o chinelo e bater no bumbum. Não dá nem vontade de dar uns tapão porque não aguenta, são tão bunda moles que não aguenta, né? Dá vontade só de puxar a orelha e dar 2 chineladas e mandar para casa: vai tomar seu danoninho, ô seu bundão. Mas tem a molecada que saca, e tem essa molecadinha conformista, entendeu? Essa molecadinha que está na verdade, tomando por parâmetro o que eles veem na televisão. A televisão tornou-se um universo para a maioria das pessoas. As pessoas trabalham
e voltam para casa, quer dizer, trabalham na maioria das vezes em empregos e profissões que não gostariam de estar, se consideram mal remuneradas, quase todas elas, e quando voltam para casa, se entregam à televisão. A televisão vira uma alternativa de estilo, de imagem, de sonoridade, e é na TV que eles aprendem o que é sucesso. Vendo esses programas que estão espalhados por aí, né? De apresentadores e apresentadoras tentando incutir charme na mulher jaca, pera, uva, e para você comer essas mulheres você tem que ser bem sucedido, né? Mulheres que mais parecem afeitas a motoristas de caminhão, né? Eu jamais perderia meu tempo eu prefiro comer frutas na minha rede, em particular, você está entendendo? Mas isso é uma preferência minha, nós estamos analisando o outro lado da questão. Então, está tudo colocado dessa forma, entendeu? Ou você está inserido nessa globalização, ou você tem grana, entendeu? Para mostrar que você é bom pra caramba, para mostrar que você chega nos lugares e domina pela sua capacidade de aglutinar pessoas que dizem, olha como ele é poderoso, olha como ele é importante, olha como ele tá bem, você tá entendendo? Então, esse tipo de raciocínio nos induz à ideia de que a vida, né? E é por isso que tem tanta gente aí se enganando cada vez mais quando se depara com uma situação constrangedora ou uma situação realmente ameaçadora ou ruim, porque não entende a vida no sentido mais pleno, né? Essa molecadinha está sendo induzida a achar que a vida é isso, tocar musiquinha de guitarrinha, né? Falar bobagem, ganhar uma graninha para fumar um baseadinho e comer uma bucetinha. É uma vida, mas é uma vida que pode ser melhorada, que pode ser ampliada, que pode ser estendida, né? Você precisa de contradições na sua vida para você formar o seu caráter, a sua personalidade. Você precisa de adversidades para saber e valorizar, porque quem não tem parâmetro não sabe nada. E esse é um outro grande problema, a ausência de parâmetro. Então o cara come feijão e arroz todo dia e ele acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, porque ele não conhece outra coisa, né? Ele não sabe, ele desconhece outros sabores, outros temperos, outros aromas. Ele está acostumado com aquilo ali. E ele morre jurando que aquilo ali é uma maravilha. Nesse exato momento eu falei, sei lá quanto tempo eu estou falando, mas eu gostaria também de dizer aos pré-claros ouvintes da Band o seguinte, eu estou aqui muito bem acompanhado do meu copo de Johnny Walker Gold Label, e como diria Ibrahim Suede, sorry periferia, que cavalo não desce escada. Então, eu não estou inspirado pela caninha 51 de Luiz Inácio da Silva, entendeu? Porque aquilo é uma porcaria, você está entendendo? Então, você tem que ter parâmetro na vida para poder perceber. Um exemplo corriqueiro, né? Que eu estou aqui com um copinho aqui do meu lado, que o Johnny Walker Gold Label, como bebida, como sabor e como fonte de inspiração para você estar um degrau, não precisa estar a escada inteira acima da humanidade não, que é muita pretensão, apenas um degrauzinho acima da humanidade, é muito superior à tal da caninha 51. É isso que eu tenho para dizer para vocês, meninos. Prestem atenção e cuidado, vocês aí que estão nessa faixa etária de 17 a 22 anos, 21, 20 e poucos anos. Cuidado, e são músicos e querem fazer rock, e quer dia de internacional do rock. Então, primeira coisa é ler, meu filho. Porque quem não sabe ler, não sabe escrever. E quem não sabe nem ler nem escrever, não tem o que dizer. Entendeu? Então, poupem os ouvidos alheios, né, dessas bobagens que estão sendo ditas e repetidas ad nauseam aí, e vamos começar a ler para poder entender um pouco mais da nossa própria história, da história da literatura, para saber compor um poema, para criar uma imagem que reverbere, não no bolso apenas, mas reverbere no coração e na alma de quem está lhe ouvindo. É isso, meu filho. Entendeu? Basicamente, o dia do rock deveria ser um dia para se reavaliar, não só o rock, mas a maneira de fazê-lo.
Perfeitamente, Marcelo. Uma última pergunta, eu prometo. Você citou vários artistas aí, artistas que tiveram impacto não só musical, mas comportamental e também mudaram as coisas, não só na parte musical, mas em vários setores da sociedade. Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Beatles, Sex Pistols, Ramones, Clash, enfim. Você acredita até aqui no país, enfim, como você próprio viveu tudo isso, enfim, já contou muitas vezes, inclusive só lembrando aqui a história da Hi-Fi, aquela loja que existia antigamente, uma história que você já contou que a polícia foi lá apreender os discos. Você acha que hoje existe contexto nesse mundo de música digital, internet, baixa aqui, baixa dali, põe no iPod? Existe um contexto para que uma banda de rock possa surgir com esse mesmo impacto e ter esse mesmo efeito na sociedade, Marcelo? Olha, eu acredito que sim, até porque a situação está o marasmo é tão grande, é isso que você está falando. A situação talvez esteja mais propícia do que nunca, né? Porque quando você tem o pico de criatividade, isso gera mais criatividade. Quando a criatividade e a originalidade começam a dar lugar ao mercado, à repetição e à construção de uma ponte sólida que nos conduza da nossa tentativa até um porto seguro, é sinal de que está precisando, né? Ou que talvez esteja chegando o momento de surgir alguém, né? Alguns que pensem de maneira diferente, que possam jogar sobre nós a semente da discórdia, né? A semente da discórdia, porque aí eu vou ter uma interpretação, você vai ter outra e o ouvinte vai ter outra, e nós vamos pensar e refletir e discutir e ouvir é dessa semente da discórdia que através dela que a criatividade é gerada. Então nós estamos precisando começar a discordar mais dessas verdades todas irrefutáveis que estão sendo repetidas e repetidas e repetidas todos os dias, né? E essa coisa da internet, de facilitar tudo, né? Não, eu baixo ali, eu baixo aqui, acaba baixando as calças, você tá entendendo? Aliás, a relação mudou, né? Hoje não tem mais aquela coisa de comprar disco só pela capa, né? A molecada baixa e joga no lixo como papel higiênico. Então, se ela joga no lixo aquilo que ela deveria prezar, não importa se é música, não importa, mas no caso é a música. Se você está jogando no lixo aquilo que você preza, significa que você nunca vai ser bom no que você quer ser. Porque você não tem afeto, você não tem paixão, você não tem fogo, você não tem desejo de percorrer esse caminho misterioso que nos conduz ao final da estação, né? Aí sim, vai nos conduzir a todos. Até lá, o que vale é quem aprecia melhor a viagem. Palavras sábias de Marcelo Nova nesse Dia Mundial do Rock aqui na Band News FM. Marcelo, obrigado pelas longas palavras, eu diria, prolíficas de Marcelo Nova aqui na Band News FM. Obrigado pela entrevista, Marcelo, por tomar seu tempo aí. Um abraço e parabéns, né? No Dia Mundial do Rock para você também. Obrigado a você e um abraço também.